Oi, Elaine, tudo bom? Oi. O que foi? Oi, Camila. Boa tarde, pessoal. Eu já tô gravando a tela, tá? E tô só esperando, acho que mais pessoas entrar pra gente começar a aula, viu? Pra gente poder associar aqui. Eu vou abrir a apostila também. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Ah, eu não lembro, mas eu acho que eu esqueci de digitar a questão. O último trabalho que eu passei para vocês, eu esqueci de digitar aqui, né? Na verdade, não é nem para digitar. Era, eu vou só copiar e colar as questões, mas é aquelas questões lá que eu falei para vocês, tá? As questões 6, 7, 8, 10, 14 lá que eu havia mostrado para vocês, tá? Bom, então, pessoal, boa tarde. Vamos logo iniciar essa aula, né? Não sei se vai chegar mais pessoas, mas aí eu vou adicionando conforme forem chegando aí na aula. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é o seguinte: eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá? E depois eu vou ensinar para vocês como que se utiliza um, o mecanismo físico na prática da, digamos assim, da escola, já que a gente não vai ter como fazer isso na prática normal, né? Pegar e experimentar isso ao vivo. Então, pessoal, é o seguinte, nossa aula de hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento dos voltímetros e amperímetros, como vocês vão poder ver nessa imagem que eu estou projetando aqui na tela, tá? Então, o voltímetro e o amperímetro, inclusive esse que eu vou mostrar para vocês agora, é um formato que tem aqui na escola, tá bom? É um objeto elétrico que ele tem a capacidade de quantificar, mostrar para a gente
o quanto de corrente elétrica e o quanto de voltagem uma tomada, um fio, um circuito elétrico ele possui, tá bom? Então, nós temos só que entender o seguinte, ó. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, nós definimos, tá, como padrão, nós temos alguns pontos importantes. Nós temos a corrente, tá? Na verdade, a palavra correta não é nem usarmos a palavra corrente, tá? O melhor seria nós utilizarmos a palavra intensidade da corrente elétrica. Vou colocar corrente só para diminuir aqui o tamanho do que eu tenho que escrever, tá bom? Mas é a intensidade da corrente. Como vocês lembram, a gente utiliza a letra I minúscula para identificar a corrente, já que ela é utilizada com a palavra intensidade, a gente usa a letra I. Uma outra coisa que nós calculamos é o que nós chamamos de tensão elétrica, que por um lado a gente chama de tensão elétrica, mas também nós podemos chamar de DDP. Então, nós temos aí algumas palavrinhas para tensão elétrica ou potencial elétrico, enfim. E aí na tomada, essa tensão, ela vai ter aí o valor, a letra U em alguns livros, ou a letra V, tá, gente? A letra V aí, para o cálculo ou para a formulazinha da tensão elétrica, letra V. Bom, como vocês sabem, né? Como vocês já sabem, nós temos a fórmula que relaciona essas duas grandezas, que é a DDP igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, essa é uma das fórmulas que nós temos que relaciona essas duas grandezas. Mas o que eu quero explicar aqui para vocês é o seguinte: lembre-se que, tendo o Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos a unidade ampere para a corrente. Então, nós vamos utilizar a unidade ampere, tá? Se não me engano, é uma palavra de origem francesa, devido ao alguma coisa ampere que descobriu a corrente. E aí, a tensão elétrica é dado em volts, tá? Também com a letra V. Então, aqui nós temos as duas grandezas associadas a cada uma delas. Então, o nome do aparelho, que antigamente, né, era mais utilizado de maneira separada, agora a gente, de certa forma, a gente utiliza um aparelho só para medir os dois, tá? Pode ser nesse formato aqui, tá? Nesse formatinho aqui, com esse ganchinho e tal, e você pluga aqui essas extremidades no fio, no circuito. Pode ser um digital dessa forma aqui, ó. Aqui em cima ele vai calcular a voltagem e embaixo a amperagem. Só para deixar claro para vocês, tá? A parte do amperímetro, tá? É que mede a corrente elétrica. Por isso que o nome ele recebe o nome de amperímetro, porque ele mede a quantidade de amperes, que é, na verdade, a quantidade de corrente elétrica. Então, o amperímetro, ele está associado à corrente elétrica, tá? Amperímetro. Então, aqui nós temos o do amperímetro aqui bem bonitinho. O voltímetro, né, como o nome já sugere, ele está associado ao cálculo da voltagem. Então, nós temos aqui o voltímetro, que está associado aqui à voltagem. Bom, dentro do material de vocês, se vocês quiserem dar uma olhada lá, está na página 186, logo depois, 183, tá? Logo depois do estudo dos geradores de força eletromotriz e contra eletromotriz, tá? Então, nós temos aí na página 183 aí, essa informação para a gente sobre o amperímetro e o voltímetro. Tem também o ohmímetro, que é o que calcula a resistência elétrica de determinados materiais, tá? A gente depois conversa um pouco mais sobre ele. Vamos falar do mais importante, que são esses dois, tá? O voltímetro e o amperímetro. Vamos pensar no seguinte: como a gente discutiu em algumas aulas atrás, nós estudamos e vimos que existem resistores em série, tá? Aí eu vou fazer um exemplo bem simples aqui para a gente poder discutir um pouco sobre ele, tá bom? Nós temos os resistores em série, dessa forma.
E nós temos também os resistores em paralelo, que podem estar, por exemplo, agrupados dessa maneira aqui, que seria uma maneira mais bonitinha aqui da gente verificar, tá? Então, nós temos aqui os resistores em série, vou colocar aqui, ó, em série, para identificar aí, ficar bem claro para vocês, os resistores em série e os resistores em paralelo. Aqui vale um detalhe bem importante, tá? Lembre-se do que nós havíamos estudado. Resistores em séries, eles têm uma característica muito interessante. Qual é? A corrente é a mesma para todos. Deixa eu ver aqui. Então, a corrente é a mesma. Opa! É a mesma. Já no resistor em paralelo, não é a corrente aqui, ó, não é a corrente que é a mesma. E sim, o que é igual para todos é a voltagem. Então, a DDP é a mesma para todos os resistores quando nós temos o circuito em paralelo. Já em série, nós temos aqui que a corrente é a mesma para todos eles. Então, por que eu estou levando em consideração essa ideia, essa explicação? Porque é o seguinte, quando você pluga, né, um voltímetro ou um amperímetro, tá, no seu circuito, quando você conecta no seu circuito aqui um medidor, o que vai acontecer? Ele, dependendo da forma como você coloca, ele vai fazer com que seja acrescentado no nosso sistema, então ele vai aparecer aí digamos assim, ele vai modificar o nosso circuito, tá? Então você vai estar acrescentando dentro do circuito um outro objeto que, por sua vez, vai gerar uma resistência elétrica na configuração do circuito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando nós queremos verificar a corrente, ou seja, quando nós queremos utilizar o amperímetro, tá? Então a gente vai colocar ele em série. Por quê? Porque quando nós colocarmos o amperímetro em série, ele não modifica a corrente. Quando eu quiser verificar a voltagem, aí eu vou colocar o meu voltímetro em paralelo com o meu resistor. Então, eu tenho que lembrar desse cuidado. Em série, a corrente é a mesma e em paralelo, a voltagem, a DDP, é a mesma. Então, vamos pensar num circuito simples que só tenha essa configuração. Nós vamos ter aqui a parte do lado do nosso circuito, tá? Aqui é onde vai ter diferença de potencial e tal, tudo bonitinho aqui, tá? E aqui em cima nós vamos ter o nosso circuito, a nossa resistência elétrica aqui, tá bom? Uma coisa que eu ainda não falei para vocês, mas que eu vou falar agora, é o seguinte. Quando nós queremos colocar o voltímetro vai ser representado, tá, na figura dessa forma, enquanto que o amperímetro vai ser representado dessa forma com o A, tá bom? Então isso aqui é só para a gente deixar claro que amperímetros serão desenhados, né, na figura com a letra A, dessa forma aqui, e o voltímetro dessa forma com a letra B. Então vamos pensar no seguinte. Digamos que eu queira calcular, tá, gente, a corrente elétrica do meu circuito. Então, se eu quero calcular a corrente elétrica do meu circuito, eu tenho que colocar esse amperímetro em série com o meu resistor. Então, como que eu vou colocar ele em série com o resistor? Então, para que ele não modifique a leitura do meu circuito, eu vou colocar ele em série. Então, eu venho aqui e vou colocar ele, por exemplo, aqui, ó. Eu poderia colocar ele aqui, tá bom? É uma configuração que eu posso usar. Poderia colocar ele aqui, por exemplo, aqui do lado, porque ele permanece em série com esse carinha aqui, tá? Seria um segundo ponto. Posso colocar ele aqui, posso colocar ele aqui. Então, eu posso colocar em qualquer região do meu circuito que isto vai funcionar. Onde eu não posso colocar o meu amperímetro. Vocês devem perceber que o amperímetro, né?
ele vai ter dois fiozinhos que vai conectar no circuito. Deixa eu pegar um aqui bem simples, bem completo com essa visão aqui, que eu quero mostrar para vocês. Né? É o seguinte, está vendo esses fios aqui? Ficou pequeno, né? Tá vendo? Ficou menor ainda. Os caras não colocam uma imagem HD, né, pra gente ver. Olha só. Vejam essa imagem aqui, ampliada 200 vezes, 300 vezes. Olha só, esses dois fios aqui, ó, quando você conectar no fio, no seu circuito, você poderia, por exemplo, ligar um aqui e ligar outro aqui, tá? É isso que não pode acontecer. Por exemplo, se você, nesse caso, pegar, deixa eu fazer com uma outra cor aqui para destacar bem, essa que eu vou fazer de laranja aqui, não pode, tá? Então imagina que você pegou o seu amperímetro, grudou um fio aqui, grudou outro fio aqui e fez isso aqui, ó. O seu amperímetro vai ficar nesse formato aqui. Isso daqui não pode acontecer. Por quê? Porque se você cria dessa forma aqui, coloca um fio antes e um fio depois, do seu resistor, você criou um circuito aqui, gente, ó, em paralelo. Então, nesse formato aqui, se você coloca em paralelo, o que vai acontecer? A voltagem é a mesma, porém a corrente se modifica. Ou seja, o nosso amperímetro ele vai roubar corrente que vai passar no resistor. Então, a corrente que deveria passar totalmente no resistor e totalmente na corrente elétrica, essa corrente que vai vir aqui no amperímetro, ele vai ser dividido aqui para o amperímetro e a outra parte vai percorrer o nosso circuito elétrico. Então, esse é o cuidado. O amperímetro não pode ficar em paralelo. Quer dizer, não é que ele não possa ficar em paralelo, ele pode ficar em paralelo. Porém, a gente tem que saber que quando você coloca o amperímetro em paralelo com o resistor, ele não mede, ele não calcula a corrente exata, tá? Ele vai calcular uma corrente aí que vai variar de acordo com a resistência que o amperímetro ele possui. Então, ele vai estar dividido aí entre a resistência do amperímetro e a resistência do circuito, que seria o resistor, tá bom? Então, não pode colocar o amperímetro em paralelo com a resistência, tá? Então, aqui, só para relembrar para vocês, as configurações, os pontos em que eu posso colocar o meu amperímetro, são aqueles em que o meu resistor e o amperímetro ficarão em série, tá? Qualquer um desses quatro posições aqui, ou até mesmo aqui, né, gente? Lembrando que isso aqui simula um fio, então pouco importa em qualquer região aqui. Eu só não posso colocar um fio aqui e outro aqui, tá bom? Aí, se eu fizer isto, eu vou estar criando um problema no meu circuito, pois ele não estará em série com o amperímetro, tá bom? Com o resistor. Outro ponto que a gente tem que analisar é aonde eu coloco o voltímetro. Lembre-se, o voltímetro ele tem que estar em paralelo com o circuito para que a voltagem seja a mesma. Então, é só a gente seguir o padrão diferente do amperímetro, tá? Então, se o amperímetro ele tem que estar em série, o voltímetro ele tem que estar em paralelo. E como que eu configuro, então, ele em paralelo com o meu circuito? Da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui do amperímetro. Então, é só fazer isso aqui, ó. Coloca um fio do voltímetro aqui, outro fio do voltímetro aqui, e aí você vai ter, então, a configuração do voltímetro dessa parte. Nessa forma, em paralelo com o resistor. Então, eles estarem paralelos, e aí ele vai dar para a gente a leitura de DDP igual, sem modificar aí o resultado da nossa tensão elétrica, que vai estar determinada aqui, tá? Geralmente já está determinada aqui. Lembrando que agora que a gente tem a equação do gerador, né? A equação do gerador é DDP é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes I, que é a corrente elétrica que passa pelo fio, tá? Isso aí foi o que a gente estudou, última aula, na equação do gerador. Então,
Então, a gente tem que ter essa consciência de que, para a gente ter a medição da voltagem de maneira correta, ela vai ter que estar agrupada com o resistor em paralelo. Então, é só isso, pessoal. O voltímetro tem que estar em paralelo e o amperímetro tem que estar em série dentro do nosso circuito em relação aos resistores, tá? Lembrando que se nós tivermos mais de um resistor, que nem nesse caso aqui, nestes casos, a gente tem que primeiro verificar a resistência equivalente, tá? Para depois verificar a corrente ou a voltagem. Primeiro por quê? Porque se eu tenho um circuito em série, se eu quiser calcular a corrente, tranquilo, eu posso colocar a corrente aqui, ó. Melhor, o amperímetro pode ficar aqui plugado aqui, os dois fios dele, ou aqui, ou aqui. Só não posso colocar no início de um resistor e o outro, tá? Aí eu não posso colocar assim, porque ele se forma em paralelo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. No caso de um circuito em paralelo como esse aqui, ó, ou a gente coloca o amperímetro antes de iniciar todo o processo aqui, ou a gente coloca lá no final, depois que a corrente já passou por todos os 3 resistores, tá bom? Então, ou a gente coloca antes ou depois, tá? Do circuito. Não pode colocar nessas regiões aqui, ó, intermediárias, porque se nós colocarmos o amperímetro nas regiões intermediárias, como a corrente elétrica, ela se divide pelos resistores aqui, aí a gente não vai conseguir uma leitura correta do nosso amperímetro, tá bom? Então, essa é a parte do amperímetro e do voltímetro. Olhando lá na apostila, página 184, nós vamos ter o ohmímetro, que é o que vai medir a resistência elétrica. Deixa eu abrir aqui também online, que aí eu já posso mostrar para vocês direto lá. Na página 184, para vocês estarem acompanhando aí isso aqui. Então, vamos lá. Página 184. Então, aqui na página 183 começa os aparelhos de medida. Aqui nós temos o amperímetro. Esse aqui vai medir o nosso circuito, tá bom? O voltímetro. E agora, por último, o ohmímetro. Deixa eu aumentar esse trem. Então, vamos lá. O que é o ohmímetro? Olha só, uma resistência elétrica pode ser medida diretamente com o uso do ohmímetro, que é essa figura A aqui, ó. Então, nós temos aqui um ohmímetro, a gente pluga num resistor e aí a gente verifica qual que é a resistência, tá, do circuito. Então, é bem simples. A representação do ohmímetro aqui na figura B, ó, é ligado de maneira de resistência. A figura B mostra o circuito interno do ohmímetro aqui, ó. Então, esse carinha aqui bonitinho aqui, ó, desenhado aqui é o ohmímetro, tá? Essa resistência que vai aparecer aqui na parte direita embaixo aqui é a resistência interna do ohmímetro e esse carinha aqui de fora é o resistor que de fato a gente quer calcular, tá bom? A figura C mostra a escala desse aparelho, ou seja, começa do 0, 300 ohm, 600, 900 e aqui mais infinito. Lembrando, tá, gente, que nesse conceito aqui, nesse processo, a gente tem que levar em consideração que depende de ohmímetro para ohmímetro a escala que ele vai estar graduado aqui, tá? Então, geralmente vai ser mostrado em alguma questão ou outra. Eu, particularmente, não lembro de ter resolvido alguma questão na vida que falava sobre o ohmímetro, tá? Pode ser que eu também não tenha pesquisado tão bem assim as questões para eu resolver, mas eu não lembro particularmente de ter resolvido com ohmímetro, tá? Questões envolvendo o ohmímetro, só com voltímetro e amperímetro, por isso que eu mencionei que eles são mais importantes, tá bom? Até porque, vejam o seguinte, se eu tenho a voltagem e eu tenho a amperagem, né? Se eu tenho a corrente, eu tenho a DDP, para eu calcular a resistência é só utilizar a primeira lei de Ohm. Resistência é voltagem sobre corrente, tá bom? Então, eu posso usar a primeira lei de Ohm e obter, assim, aí o valor então, da resistência. Então, não preciso me esforçar tanto, assim, em termos desses cálculos
melhor, em termos de instrumento, já que o cálculo ele me ajuda a calcular, tá? Vamos ver aqui uns exemplos resolvidos aqui, só tem um na verdade, para a gente depois eu poder passar essa atividade aqui para vocês, tá? Eu vou fazer alguns exemplos da internet para vocês verem, e aí a atividade de vocês será essa que se encontra na página 185, como eu tenho utilizado aí na prática com vocês. Escolho algumas, escolho 6, deixo lá no Classroom. Lembrando que a da semana passada eu ainda não digitei, eu vou digitar os dois juntos lá para vocês colocarem a resposta, só que isso não é desculpa para não fazer, tá, gente? Porque, como eu mencionei com vocês, vocês já podem ir fazendo na apostila e depois vocês só digitam aí os valores para a gente. Então, vamos lá. 9, né? Um técnico em eletrônica examina com a televisão desligada a resistência de um resistor que faz parte do circuito interno. O valor registrado na escala do aparelho do ohmímetro é infinito. Como interpretar esse resultado? Olha só. Um resistor cuja resistência é infinita indica que nenhuma corrente passa através dele, ou seja, significa que ele está queimado, tá bom? Aqui vale ressaltar que em relação à corrente, tá? Olha só, em relação ao voltímetro, tá? Esse aqui é o amperímetro, mas em relação ao voltímetro, o voltímetro ideal é aquele de resistência infinita. Por quê? Porque não vai passar corrente através dele. Mas como assim, professor? Não vai passar corrente através dele? Lembre-se, o voltímetro é aquele, pessoal, que vai estar em paralelo com o resistor. E a corrente que vem aqui, e ela é dividida com essa resistência, vai ser dividida, então, com o voltímetro. Se o voltímetro tem resistência infinita, ou seja, não passa corrente através dele, isso significa dizer que toda a corrente vai ter que passar por quem? Pelo nosso resistor. Então, se o voltímetro passa pelo nosso resistor, então toda a corrente que está passando aqui vai ser verificada somente nele. Então, o voltímetro vai ser ideal quando ele tem essa propriedade de deixar, no caso aqui, a resistência dele vai ser infinita, tá? Aí tem algumas questões aqui interessantes para vocês estarem fazendo, com essa atividade de vocês. Eu vou pegar algumas aqui na internet para a gente ver como que faz na prática aqui esses exercícios, tá? Vamos lá. Aqui do InfoEscola, responde não sei o que, vestibular da vida. Cola da web, esse site aqui vocês devem gostar, né? Cola da web. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui, esse aqui tem desenho. Todos que tem desenho aqui é bom, porque a gente vai poder fazer com auxílio do desenho, né? Olhando o desenho. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Bom, então a gente tem o seguinte, ó. O circuito acima... onde que eu estou indo acima aqui, meu Deus? No circuito apresentado nessa figura aqui, onde vale 7 volts, a voltagem aqui vale 7 volts, esse R1 é 1 ohm, o R2 é 2 ohms e o R3 é 4 ohms, tá? Aqui eu só tenho uma dúvida em relação a esse retângulozinho aqui, tá, gente? Porque provavelmente esse retângulo significa alguma unidade de medida que possivelmente o leitor da web aqui não conseguiu decifrar que unidade de medida ela é, tá? Lembrando que nem todo site tem suporte para as letras que nós utilizamos na física, tá bom, gente? Então, ó, podemos dizer que a corrente medida pelo amperímetro que é colocado aqui nesse circuito é de quanto, né? Então, vamos analisar o seguinte. Aqui é o polo positivo, tá? Da nossa DDP, que é o maior. Ele vai vir e vai percorrer essa estrutura aqui. Então, a corrente total aqui, ó, ela vai passar primeiro no R1 toda, depois ela vem em direção ao R2. Então, o R2, ele vai estar em série com o R1. Então, basicamente, se eu fosse representar esse circuito aqui de uma maneira mais
mais próxima do que eu acho que vocês vão entender melhor seria o seguinte, ó. O nosso circuito, ele basicamente é isso aqui, ó. Nós temos a resistência 1 e depois nós temos a resistência 3 e a resistência 2 em paralelo, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a corrente vem, chega nesse ponto, a corrente total é dividida para o resistor 3 e o resistor 2, ou seja, o resistor 1 ele está em série com o resistor 3 e com o resistor 2, tá bom? Isso significa dizer o seguinte, ó, a corrente que passa aqui, ó, essa corrente aqui, I1, tá? Essa corrente aqui é a mesma corrente que passa aqui, ó, tá? Mas depois ela é dividida para cá e dividida para cá. Observem que o nosso amperímetro, ele se encontra aqui, ó, do lado do resistor 3, tá? Ao lado do resistor 3. Então, basicamente, o nosso circuito seria isso aqui, ó. E aqui nós teríamos a DDP nesse ponto aqui. Deixa eu tirar esse círculo aqui, tá? No DDP, porque o círculo vai representar para a gente o voltímetro. Então, aqui é só DDP nesse terminal. Desse lado é o positivo, porque é maior, tá? O desenho. Desse lado aqui é o negativo, que é menor que o desenho, para a gente analisar. Então, a pergunta seria o seguinte: a pergunta de fato seria assim, qual é a corrente elétrica que está passando aqui nesse resistor A? Para isso, a gente tem que entender o seguinte: a gente vai utilizar, já que aqui a gente vai fragmentar o nosso estudo da seguinte maneira. Primeiro, aqui é 7 volts, vou colocar todos os valores aqui para poder explicar para vocês. Ó. Esse resistor aqui é igual a 1 ohm, o resistor 3 é igual a 4 ohms, tá? Eu sei que o meu desenho não está muito bonito, mas eu acredito que dá para entender. E o resistor 2 é 2 ohms, tá bom, gente? Então, basicamente é assim. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é observar aqui. Essa DDP de 7 volts aqui, parte dela vai ficar aqui, tá? DDP 1 e a DDP, essa outra parte aqui, ó, nessa região em paralelo, a DDP 2 vai ser a mesma da DDP 3, porque ela está em paralelo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa DDP e vou calcular quanto que vale essa DDP daqui. Então, o que sobrar daqui é o que vale para o lado direito. Depois que eu souber a DDP, como eu sei as resistências, eu calculo quem? As correntes elétricas individuais, tá bom? Então, vamos começar fazendo o quê? Calculando a DDP1. Lembre-se o seguinte, ó. DDP1 é igual a resistência 1 vezes a corrente 1, tá bom? Essa aqui é a nossa primeira informação. Só que nós sabemos a resistência 1, mas não temos ideia do quanto que vale. Olha, a questão não fala da corrente elétrica. Então, se não tem corrente elétrica, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos calcular a resistência equivalente desse resistor. Então, deixa eu fazer aqui uma abordagem mais bonitinha, mais organizada, que é o seguinte, ó. Primeiro, a DDP total do nosso sistema, tá? Ele é igual ao quê? A resistência equivalente vezes a corrente total. A DDP total, a gente sabe que é 7. A resistência equivalente é só calcular. Então, a gente vai determinar a partir dessa fórmula o valor da corrente elétrica aqui. Então, primeiro, quanto que vale a resistência equivalente? Bem simples, ó. Basta a gente lembrar que aqui é um resistor em série com 2 resistores em paralelo. Então, o resistor em série vai somar com os 2 em paralelos. Esses 2 que estão em paralelos, a gente faz aquela regra da multiplicação em cima sobre a regra da soma embaixo. Ou, se você preferir, você pode calcular o MMC e depois inverter o cálculo do MMC lá no final, como a gente aprendeu aí a fazer na outra aula. Mas a gente vai fazer do modelo mais simples, que é utilizando o produto pela soma, tá bom? Vejam que eu estou fazendo o cálculo dos 3 ao mesmo tempo.
esse resistor está em série com esses dois, só que esses dois estão em paralelo. Por isso que esses dois estão na fração e esse só está somando, porque está em série e esses estão em paralelo. Vamos primeiro resolver a fração para depois somar. Então, aqui nós vamos ter 1 mais 8 sobre 6, tá? E 8 sobre 6, gente, é a mesma coisa que 4 dividido por 2. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Tá? Então, ó, 8 dividido aqui para 6 vai dar 1,33. Então, eu não vou deixar na forma de decimal porque vai dar número quebrado. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 mais 4 terços, tá? E aí eu vou tirar o mínimo aqui. O mínimo entre esses dois vai ser 3. Aí, 3 mais 4, calculando a soma da fração, ou seja, nós temos aí 7 terços de ohm. Essa é a resistência aqui equivalente. 7 terços aqui é a resistência total. Bom, depois que a gente determina a resistência equivalente, nós vamos calcular então a corrente elétrica do circuito, a corrente elétrica total. Como que a gente faz para calcular a corrente elétrica total? Usa a fórmula da primeira lei de Ohm. Tá? U é igual a resistência equivalente vezes I. Então, como eu quero calcular o I, a gente passa a resistência dividindo. Então, a DDP é a resistência, DDP dividido pela resistência, ou seja, a DDP é 7 volts dividido para 7 terços aí, que foi o que a gente encontrou no resultado equivalente. Bom, então aqui a gente faz o quê? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, tá? É como se a gente invertesse aqui, tivesse um aqui embaixo dessa fraçãozinha aqui. Então, o resultado aqui vai dar quanto? 7 simplifica com 7. A corrente total, tá, gente? Ó, lembrando que a corrente total é de 3 amperes. Isto significa dizer que nesse circuitozinho bonitinho aqui, ó, a corrente total é de 3 amperes. Mas vale ressaltar que desses 3 amperes, uma parte é dividida aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro resistor, deixa eu fazer aqui, vou mostrar aqui no exemplo. Esse primeiro resistor aqui, ele recebe 3 amperes. E esse circuito em paralelo também recebe 3 amperes, tá? Então, a pergunta seria assim, como que a gente vai determinar o valor da DDP no circuito em paralelo? Que é um outro ponto que é importante da gente ressaltar. É isso aqui que a gente vai fazer agora. Vou apagar aqui, já que a gente já sabe os valores. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Por exemplo, essa informação. Isso aqui a gente já fez e a gente já sabe que é 7 sobre 3 aqui a resistência equivalente. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, nós vamos determinar quanto que vale a DDP 1 e 2, tá? Então, para calcular a DDP 1 e 2, nós vamos fazer o quê? DDP, por exemplo, deixa eu anotar aqui, ó, resistência equivalente, 7 sobre 3, e a corrente total, tá? Que é igual a corrente 1, tá bom? Que é igual a corrente 2 e 3 junto, tá? Ela é igual a 3 amperes. Agora, a gente vai usar essa informação para dividir a corrente nessa parte e nessa parte. Porque se a gente souber quanto que vale a corrente em qualquer um desses dois, a gente vai saber quanto que vale a corrente aqui no amperímetro. Então, essa questão ela vai demandar um pouco mais de trabalho, porque a gente tem um circuito misto e, além disso, o amperímetro está dentro de um resistor em paralelo. Então, dá bastante trabalho de ser calculado aí esse processo, tá? Então, bola para frente, vamos lá fazer a segunda parte. Bom, a segunda parte que a gente vai ter que fazer aqui é, se eu sei quanto que vale a corrente aqui, que é 3, eu vou calcular a DDP desse pedaço aqui, ó. Então, a corrente vale 3, eu sei que o 1 é igual a essa aqui, ó, resistência 1 vezes corrente 1. A resistência 1, como indicado na questão, é 1, e a corrente é igual a 3. Logo, a DDP nesse pedaço aqui vale 3 volts. Ou seja, a DDP 2 vai ser igual a DDP 3, que é igual ao quê?
o que falta para completar os 7. No caso, 4 volts. Então, a gente já descobriu a voltagem do resistor associado ao resistor 3 e associado ao resistor 2. Agora, se eu já sei a corrente, se eu já sei a voltagem dos resistores e eu sei os resistores, como que eu faço para calcular, por exemplo, a corrente 3? A corrente 3 é simples. Basta eu fazer o quê? A DDP dividido, no caso DDP3, dividido pela resistência 3. Ora, como o resistor está aqui em série com o resistor, com o amperímetro, então é a partir do 3 que eu vou calcular. Se eu calcular o do 2, isso aqui vai dar uma resposta errada, tá bom? Então eu tenho que calcular a partir do resistor 3, porque está próximo, em série com o resistor 3. Então vamos lá. Aqui o resistor 3 vale 4 e a DDP vale 4. Então aqui 4 e aqui 4. Agora é só dividir. 4 dividido para 4, 1 ampere. Isso significa dizer que esse resistor aqui, ele vai dar uma leitura para a gente de 1 ampere. Então, bem trabalhoso, bem complexo, porque essa primeira questão que eu peguei já foi uma questão assim com várias informações, resistor misto, né, série, paralelo, o amperímetro em série com o resistor em paralelo, então ela deu bastante trabalho para a gente poder chegar no resultado final dela, tá? Então, passando a limpo aqui essa questão, o que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro, nessa questão a gente precisa determinar a resistência equivalente, tá? Foi a primeira coisa que a gente precisa determinar aqui. Nesse caso, a gente calculou, deu 7/3. Lembre-se que, gente, quando os valores derem forma de fração, cuja a divisão der um número infinito, priorizem deixar na forma de fração para que os valores não fiquem cheios de vírgula, tá? Um outro ponto importante a segunda coisa que a gente teve que calcular aqui é calcular a DDP1. Por quê? Porque a DDP1, nesse caso, deu 3 volts, tá? Ela vai implicar para a gente que a DDP2 é igual a DDP3, que é igual a 4 volts. Por quê? Porque esses dois aqui, gente, ó, estão em paralelo, tá? Estão em paralelo, portanto, se são em paralelos, eles são iguais. Esse aqui, ó, tá em série com esses dois, tá? O resistor está em série com esses dois. Então, se está em série, ele é diferente. Até para você conferir, ó. No caso aqui, ó, a DDP total, ela seria a DDP1 mais a DDP2, que é igual a DDP3, tá? Nesse caso aqui, ó, 3 mais 4, 7 volts, que é justamente o que a questão diz para a gente, o valor da DDP total. O outro ponto que a gente teve que fazer era determinar a corrente, ó, a corrente total do sistema, tá? Por que a gente teve que determinar a corrente total do sistema? Porque parte do sistema está em série. Então, a corrente dessa parte em série é a mesma corrente da parte em paralelo. Lá dentro do paralelo, a corrente se divide, mas a mesma corrente que passa de série, ela vai iniciar aqui no paralelo e depois ela se divide. Então, aqui a corrente que a gente calculou, a corrente total foi 3 amperes, tá? O que significa dizer que a corrente 1 também é 3 amperes e a corrente 2 e 3 juntos, também é igual a 3 amperes. Aí a gente poderia calcular, por exemplo, a corrente 2, nós poderíamos calcular separadamente a corrente 2 e a corrente 3. Como a gente calculou a corrente 3, que deu igual a 1, isso significa, obviamente, que essa corrente aqui tem que ser igual a 2 amperes, tá? Se a gente quiser tirar a prova real disso, basta a gente fazer, ó, a DDP do 2, que a gente sabe que vale 4, e dividir pela resistência do resistor 2, ó, que vale 2. Então, 4 dividido por 2, resultado é 2, tá? Mas o que a gente precisava calcular era a corrente 3, porque o amperímetro no desenho está associado a quem? Ele está associado ao resistor 3, tá bom, pessoal? Bom, eu sei que deve ter ficado um pouco confuso por causa da quantidade de coisas que nós tivemos que fazer nessa questão. É uma questão bem bonita aqui, ó.
calculamos resistência equivalente, verificamos a DDP, verificamos a DDP total, calculamos a corrente individual, melhor, a corrente total, depois a individual, e depois calculamos aqui a corrente voltada, né, especificamente para o perímetro. Então, é uma questão bem completa em relação a tudo que nós temos que fazer. Então, já por ela ser tão completa, né, eu quero perguntar, ficou alguma dúvida? E aí, pessoal, vocês podem interagir agora, falar alguma coisa aí. Estou ouvindo vocês. Tranquilo. Tranquilo? Tá de boa, tranquilo. Bom, então, já tá tranquilo. Vamos fazer mais uma, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui. Ó, achei até de boa. Que bom. Então, vamos ver alguma que seja um pouco mais complexa. Deixa eu ver aqui. Essas aqui são teóricas, né? Ó, a primeira aqui, ó. Ó, essa primeira aqui de vestibulares aqui, teórica. Diz o seguinte, ó. Para se determinar a resistência R do circuito abaixo, utiliza-se dois aparelhos de medida, o amperímetro e o voltímetro, tá? De medidas A e V, né, que eu já estou dando a resposta, né? Mas de certa forma é o amperímetro e o voltímetro. Aí ele, na verdade, ele não fala nada, né, mas provavelmente deveria ser assim. Indique o que cada um é, né, nesse caso aqui. Olha só. Então, nesse problema aqui, a gente precisa saber identificar como que vai estar associados aqui o nosso circuito, tá? Então, vejam só o seguinte, ó, presta atenção. O fio vermelho, ele sai aqui desse polo da bateria e se conecta aqui com o resistor. Eu não sei se a imagem está muito bonitinha, mas é esse aqui, ó. O fio vermelho sai daqui e conecta com o resistor aqui. O outro fio da bateria vem e se conecta com esse aparelhinho. Então, ó, o fio que passa pelo aparelhinho se conecta com o resistor do outro lado. Então, significa dizer, ó, que esse resistor e esse aparelhinho, desculpem, ele está em série com o resistor. Se eu fosse fazer um desenho esquemático em relação a isso, eu falaria para vocês o seguinte, ó, imagina que isso aqui é a bateria e o fio saiu daqui. Então, ele plugou aqui no resistor, lembre-se que o resistor também pode ser representado assim, e aí ele plugou desse outro lado aqui nesse objeto, e aí voltou para cá. Esse objeto aqui é o objeto Q, tá, gente? Se ele está nessa configuração, então significa dizer que se for para colocar de maneira correta, esse aqui é o amperímetro, tá bom? Então, letra A está falsa e a letra pode ser a letra... Na verdade, só pode ser a letra Q, né? Ele é um amperímetro, tá bom? E agora, o P... né? Ele está ligado aqui, ó. Um fio está ligado aqui no voltímetro, no resistor, e o outro aqui, né? E eu já fico dando a resposta. Então, se ele estiver no modelo padrão, o P tem que ser um voltímetro. Então, a resposta correta aqui, tá? É a letra D. Então, se a gente quiser medir a amperagem e a voltagem, o Q tem que ser um amperímetro e o P um voltímetro, tá? Vamos ver se eu estou certo? É questão 1, né? Onde que vem a resposta que lá no final? Vamos ver aqui se eu estou certo. É letra D. Então, acho que eu acertei, né? Acho que é a letra D mesmo. Voltímetro, amperímetro e voltímetro. É isso mesmo. O Q é um amperímetro e o P é um voltímetro, tá? Então, sim? Já pode explicar essa questão de novo, por favor? Não entendi. Isso daqui, acho que é a Amanda, né? Acho que isso aqui é Amanda. Isso. Não sei se é a Amanda mesmo, né? Mas deve ser. Ó, Amanda, isso daqui foi o que eu expliquei aqui, ó. Foi o que eu expliquei aqui no início. Ó, o voltímetro, ele tem que estar plugado, ó, em paralelo com o resistor, igual aparece aqui no desenho. Se você verificar aqui, nesse desenho aqui, ó, esse objeto, ele tem um fio plugado no resistor e o outro fio plugado também no resistor. Então, para ele medir corretamente,
para que seja um objeto que vai medir corretamente aí alguma coisa nesse resistor, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o voltímetro. Porque se ele for o voltímetro, aí a gente consegue medir corretamente a voltagem, deixando ele em paralelo com o resistor, tá bom? Já o em série é aquele que é conectado como? O em série, o amperímetro é aquele que é conectado em série. Como eu dei o exemplo, ele poderia ser conectado aqui, depois do resistor aqui, né? Então, se você observar bem aqui nesse esquema, ó, o fio vermelho vem, pluga no resistor, depois do resistor o fio vem e passa pelo amperímetro, no caso, né? Pelo objeto Q. E depois ele volta para a bateria. Logo, fazendo um esqueminha aqui, ó, ele veio aqui, o fio vermelho, né? O fio vermelho seria esse aqui, ó, no nosso probleminha aí, ó. Esse é o fio vermelho, ele vem até aqui, pluga no resistor e depois ele vem e passa aqui no amperímetro, tá? Então, essa é a ideia. Então, em problemas que querem uma configuração ideal para resolver esses problemas de amperímetro e voltímetro, a gente tem que sempre lembrar, tá? O voltímetro sempre vai aparecer, tá, gente, em paralelo com o resistor, no modelo correto, pode ser assim desenhado, tá? Ele pode ser desenhado dessa forma aqui, ou ele pode ser desenhado, sei lá, o voltímetro aqui embaixo, o resistor aqui em cima, ou dessa forma como eu acabei de desenhar aqui, tá? Deixa eu ver um outro. Deixa eu só mostrar para vocês a configuração, ó. Por exemplo, ó, na questão 2, ó, tá vendo aqui, ó, voltímetro. Esse voltímetro aqui conectado com a lâmpada, ó, ele está em paralelo com a lâmpada. Esse voltímetro aqui em cima, ó, em paralelo com a bateria. Esse amperímetro, ele está em série com a lâmpada e esse daqui também está em série com a lâmpada, tá? Para poder aparecer o paralelo, tem que ter um fio puxando aqui em 2 pontos do nosso circuito. Pensem nisso como sendo, por exemplo, a tomada que você utiliza aí para plugar alguma coisa na fiação. Então, quando você tem lá uma tomada, ele tem no básico tem 2 buraquinhos, né? Tem 2 buraquinhos lá, o positivo e o negativo, tá bom? Ou o positivo e o neutro, né? Nem lembro mais qual que é o correto aqui, mas tanto faz a ordem aqui, onde está aqui o trem, porque o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: quando a gente pluga aí uma tomada, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma tomada aqui para explicar bonitinho, né? Uma tomada feia. Olha só, quando você vai plugar aqui uma tomada ali nesse buraquinho aqui, o que vai acontecer? Isso daqui, gente, ó, é uma parte do fio e esse aqui é uma parte do fio. Como se você tivesse uma fiação aqui passando no circuito, ó, e cada uma delas representa uma parte do nosso circuito. Ó. É como se fosse uma parte de entrada e a outra parte de saída. Que é isso mesmo que vai acontecer. A corrente elétrica, por exemplo, entra por esse daqui, quando você pluga, passa por dentro do aparelho e depois ela volta por meio desse outro plugzinho aqui e volta para a corrente elétrica. Só que as cargas elétricas vêm cheias de potencial elétrico para ser consumido pela televisão, vamos colocar assim, e a outra, as cargas vão passar todas aí descarregadas, tá? Com o seu potencial elétrico aí, com a energia que ela carregava, sendo convertida em outra modalidade de energia dentro de um aparelho eletrônico, tá bom? Então, basicamente é isso que vai acontecer. Deixa eu ver outros esquemas aqui para mostrar para vocês, ó, essas situações. Ó. Por exemplo, essa questão 5. Nos circuitos a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores. Ó. Observem, ó. Tá vendo aqui esse voltímetro aqui? Ó, ele está em paralelo com esse resistor, tá bom? Esse amperímetro aqui, ó, ele está em série com o circuito todo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ele está em série, para que eu possa obter esse resultado. Já que nessa configuração existe um sério problema. O meu amperímetro está ok, ó, ele está em série com todo mundo. O voltímetro aqui, ó, ele está em série também. Esse voltímetro ele não está em paralelo com ninguém. Então, por exemplo, nessa configuração, a voltagem que é medida nesse voltímetro aqui
ela vai ser meio bugada. Vamos ter essa resposta aqui da questão 5 para vocês verem como ela vai estar meio estranha, porque o voltímetro, quando ele é ideal, lembre-se que eu abri aqui e mostrei para vocês na apostila do voltímetro ideal, é aquele em que a resistência é igual a infinita. E isso faz com que a corrente seja zero, quando a resistência é infinita. Então, vamos olhar o que vai acontecer aqui nessa questão 5. Ó. Não é que não tenha solução, tá, gente? Tem solução. É porque, na hora de resolver, o processo vai ficar um tanto quanto estranho. Ó, na letra A da questão 5. Ó, o curto-circuitando o amperímetro e tirando o voltímetro. Ó. Então, aqui, ó, é a resistência equivalente desses 3 resistores, é só somar, tá em série. 20 mais 30 dá 50 mais 10, 60. Então, a resistência equivalente, 60. Então, a corrente total aqui é eu pegar a DDP, que é 120, e dividir por 60, que é o valor da resistência equivalente. Lembre-se que no nosso modelo nós aprendemos o quê? Primeira lei de Ohm, DDP é resistência vezes corrente. Então, se eu quero saber, por exemplo, a resistência, eu faço DDP sobre corrente. Mas se eu quero saber a corrente, eu faço DDP sobre resistência. É só passar dividindo. Então, aqui, ó, fica 120 dividido por 60, vai dar I igual a 2. Então, nosso modelo ideal aqui, ele vai dar o que para a gente? Que a corrente mede 2 amperes, e nesse caso, o voltímetro que está associado ao resistor de 60, ele vai ser equivalente aqui a 60 volts, tá? Já que a corrente é 2 e o resistor aqui é 30, 2 vezes 30 vai dar 60. Então, o amperímetro vai indicar 2 amperes e o voltímetro 60 volts, tá? Então, a gente pode fazer separado. Na letra B, ó, vejam o que eu falei para vocês, ó. Observe que o voltímetro está ligado errado. Deveria estar em paralelo. Então, vamos voltar aqui rapidão. Eu fui burro, né? Em vez de pegar aqui o gabarito e abrir outra guia, né? Mas vamos lá, que agora dá certo. Então, olha só. Eu expliquei para vocês, ó, o voltímetro está ligado errado. Então, se ele é ideal, então isso significa dizer que a resistência dele é infinita. Resistência infinita significa que não passa corrente. Se não passa corrente, então vai acontecer o quê? Vai acontecer alguma coisa que deveria ter aberto aqui e não abriu. Vai acontecer isso daqui. Esse probleminha aqui, que é, observe que o voltímetro está ligado errado, deveria estar ligado em paralelo, mas ele está em série. Como ele é ideal, a resistência interna é infinita e não passa corrente. Portanto, o amperímetro marca 0. Como não passa corrente, o gerador está em circuito aberto e indica sua força eletromotriz, ou seja, 12 volts. Na verdade, não é 12, é 12 volts? Não, na verdade é 120 volts, tá, gente? Ó, você observar no desenho. Ah, não. Deixa eu abrir lá, né? Porque na verdade não vai ser 12 volts, porque o desenho que está indicado lá é outro, tá? Não é esse de cima. Então, nesse modelo aqui, da questão 5, que eu já perdi aqui, tá aqui. Esse modelo da questão 5, como a DDP aqui é 12, então a força eletromotriz do gerador seria 12, logo a DDP seria 12. Como assim a DDP seria 12? Né? Se a gente for fazer cálculo, seria esse cálculo aqui, que eu mostrei anteriormente a fórmula. Não mostrei na fórmula. Então, a fórmula mostrei, só falei da fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. A DDP, ela é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes I. Se a resistência é infinita, então a corrente é 0, isso aqui cancela. Então, a voltagem é a força eletromotriz, que nesse caso é 12 volts, tá? Então, a gente poderia fazer um cálculo se a gente quisesse nessa questão. Mas aí a gente precisa primeiro saber que se eu ligo, tá? Se a gente liga um voltímetro em série com os resistores, vai acontecer uma consequência ruim, que é a corrente ser 0, tá? Bom, pessoal, então eu quero que vocês façam as atividades, tá bom? Da página 185, eu vou mandar lá no grupo
quais são as questões, tá bom? E eu quero ver com vocês se vocês têm alguma dúvida em relação ao que nós estamos estudando agora. Se ficou alguma dúvida ou se ficou claro isso que eu estou explicando para vocês. Essa eu não entendi. Por enquanto não. Então, pessoal, tranquilo, não saiam ainda, deixa eu só